Olá, meus amigos criadores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar com vocês um segredo que literalmente transformou minha criação de porcos e que tem economizado muito dinheiro aqui na fazenda. Vocês já ouviram falar sobre milho fermentado para porcos? Pois é, eu sei que pode parecer estranho no começo, mas acreditem em mim, depois que comecei a usar essa técnica com meus 7 porcos, os resultados foram simplesmente incríveis. Neste vídeo, vou explicar exatamente por que o milho fermentado faz meus porcos engordarem mais rápido, como isso reduz drasticamente meus custos de alimentação e vou mostrar todos os segredos que aprendi ao longo dos anos trabalhando com essa estratégia. Se você cria porcos ou está pensando em começar, esse conteúdo vai mudar completamente sua forma de pensar sobre alimentação animal. Ah, e antes que eu me esqueça, se você gostar desse conteúdo, não esquece de deixar aquele like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma dica valiosa que compartilho aqui sobre criação de animais. Ativa o sininho também, porque toda semana tem conteúdo novo. Agora vamos ao que interessa, a descoberta que mudou tudo. Deixa eu contar como tudo começou. Há alguns anos atrás, eu estava enfrentando um problema sério aqui na propriedade. Meus porcos estavam crescendo, mas de forma muito lenta, e o custo da ração estava literalmente comendo todo o meu lucro. Eu comprava ração comercial de boa qualidade, seguia todas as recomendações dos técnicos, mas mesmo assim sentia que algo não estava certo. Os porcos comiam bem, mas o ganho de peso não compensava o investimento que eu estava fazendo. Foi então que, conversando com um criador mais antigo numa feira agropecuária, ouvi pela primeira vez sobre fermentação de grãos para alimentação animal. No começo, confesso que fiquei meio desconfiado. Fermentar milho? Isso não ia estragar a comida dos bichos? Mas esse senhor que criava porcos há mais de 30 anos me garantiu que não só não estragava, como melhorava drasticamente a qualidade nutricional do alimento. Ele me explicou que a fermentação era uma técnica antiga, usada há gerações, e que tinha caído em desuso com a chegada das rações industrializadas, mas que alguns criadores tradicionais nunca abandonaram porque sabiam dos benefícios. Decidi arriscar. Comecei devagar, fazendo testes com apenas uma parte da alimentação dos meus porcos. Separei 3 dos meus 7 porcos para um grupo de teste e mantive os outros 4 na alimentação tradicional. O que aconteceu nas semanas seguintes me deixou absolutamente impressionado e mudou para sempre minha forma de criar esses animais. O que acontece quando você fermenta o milho? Antes de explicar os resultados que obtive, preciso que vocês entendam o que realmente acontece durante o processo de fermentação. Não é magia, é pura ciência natural. E quando você compreende isso, tudo faz muito mais sentido. Quando colocamos o milho de molho em água e deixamos fermentar naturalmente, acontece um processo biológico fascinante. Bactérias benéficas e leveduras naturais que já estão presentes no ambiente começam a se multiplicar e a trabalhar naquele milho. Essas bactérias não são prejudiciais, muito pelo contrário, são do tipo probiótico, parecidas com aquelas que encontramos em iogurtes e outros alimentos fermentados que nós mesmos consumimos. Durante a fermentação, várias coisas incríveis acontecem simultaneamente. Primeiro, essas bactérias começam a quebrar componentes complexos do milho em formas mais simples e mais fáceis de digerir. É como se elas estivessem fazendo uma pré-digestão do alimento antes mesmo dele entrar no organismo do porco. Imaginem a vantagem que isso representa. O sistema digestivo do animal não precisa trabalhar tanto para extrair os nutrientes, porque parte desse trabalho já foi feito pelas bactérias. Segundo, a fermentação produz enzimas digestivas naturais que vão ajudar ainda mais na digestão quando o porco consumir aquele alimento. É um benefício duplo. O alimento já está parcialmente quebrado e ainda vem acompanhado de ferramentas biológicas que facilitam ainda mais sua absorção. Terceiro, e isso é muito importante, a fermentação aumenta significativamente a disponibilidade de vitaminas do complexo B. Durante o processo, as bactérias e leveduras produzem essas vitaminas como subproduto do seu metabolismo. Então, seu porco não está apenas recebendo o milho, está recebendo um milho enriquecido, com vitaminas essenciais para o crescimento saudável.
Quarto, a fermentação reduz fatores antinutricionais que existem naturalmente nos grãos. O milho, como qualquer grão, tem compostos que podem dificultar a absorção de certos nutrientes. A fermentação neutraliza boa parte desses compostos, fazendo com que o aproveitamento nutricional seja muito maior. Os resultados que vi nos meus porcos. Agora vou contar exatamente o que observei quando comecei a alimentar meus porcos com milho fermentado. Lembrem-se que eu tinha separado 3 porcos para teste e 4 continuaram com a alimentação tradicional. Todos tinham peso e idades similares no início do experimento. Na primeira semana, não notei diferença significativa. Os porcos que receberam milho fermentado estranharam um pouco no começo. O cheiro é diferente, tem um aroma levemente azedo, mas em poucos dias todos estavam comendo normalmente. Aliás, percebi que eles comiam com mais apetite, pareciam gostar mais daquele alimento fermentado do que do milho comum. A partir da segunda semana, comecei a notar algo interessante. Os porcos que comiam milho fermentado estavam visivelmente mais ativos, mais dispostos. Não era uma diferença gritante, mas quem trabalha com animais todo dia percebe essas sutilezas. Eles se movimentavam mais, pareciam mais saudáveis. Na terceira semana, veio a primeira grande surpresa. Quando fiz a pesagem semanal que costumo fazer, os 3 porcos do milho fermentado haviam ganhado consideravelmente mais peso que os outros 4. Estou falando de uma diferença de quase 30% a mais de ganho de peso. Conferi os números várias vezes porque não podia acreditar. Todos recebiam a mesma quantidade de alimento em peso, mas os resultados eram completamente diferentes. Continuei o teste por mais 8 semanas, sempre anotando tudo, pesando regularmente, observando o comportamento dos animais. A cada semana, a diferença ficava mais evidente. Os porcos alimentados com milho fermentado não apenas ganhavam mais peso, mas a qualidade desse ganho também era diferente. Eles desenvolviam mais massa muscular, a gordura era mais bem distribuída e o aspecto geral da saúde estava visivelmente superior. Outro detalhe que me chamou muita atenção foi a questão das fezes. Isso pode parecer estranho mencionar, mas quem cria animais sabe que as fezes dizem muito sobre a saúde e a digestão. Os porcos do milho fermentado tinham fezes mais consistentes, com menos odor forte e em menor quantidade. Isso indica uma digestão muito mais eficiente. Quando o animal aproveita melhor o alimento, sobra menos resíduo para ser eliminado. Também notei que esses animais ficavam doentes com menos frequência. Durante todo o período do teste, enquanto 2 dos porcos da alimentação tradicional tiveram episódios de diarreia e precisaram de tratamento, nenhum dos porcos do milho fermentado apresentou problemas digestivos. Isso faz todo sentido quando entendemos que as bactérias probióticas do milho fermentado colonizam o intestino dos animais e ajudam a prevenir infecções por bactérias patogênicas. Por que o ganho de peso é maior? Depois de ver esses resultados todos, fui pesquisar mais a fundo para entender exatamente por que o milho fermentado produz esse efeito tão positivo. Conversei com veterinários, li estudos científicos e vou explicar de forma simples o que descobri. A questão principal está na biodisponibilidade dos nutrientes. Não adianta nada você dar um alimento rico em proteínas, vitaminas e minerais se o organismo do animal não consegue absorver tudo isso. É como ter um cofre cheio de dinheiro, mas não ter a chave. O milho comum tem todos os nutrientes, mas parte deles está trancada em estruturas moleculares complexas, que o sistema digestivo do porco tem dificuldade para quebrar. Quando fermentamos o milho, é como se estivéssemos destravando esse cofre. As bactérias do processo de fermentação quebram essas estruturas complexas, liberando os nutrientes em formas que o organismo do porco absorve muito mais facilmente. Então, mesmo que você esteja dando a mesma quantidade de milho em peso, o aproveitamento nutricional é enormemente superior. Além disso, as enzimas produzidas durante a fermentação continuam trabalhando dentro do sistema digestivo do animal. Quando o porco come o milho fermentado, ele está ingerindo não apenas o alimento, mas também um exército de enzimas digestivas que vão ajudar a quebrar não só aquele milho,
mais outros alimentos que estiverem no sistema digestivo ao mesmo tempo. As bactérias probióticas que vêm junto com o milho fermentado colonizam o intestino do porco e melhoram a flora intestinal. Um intestino com uma boa população de bactérias benéficas funciona melhor, absorve mais nutrientes e é mais resistente a doenças. É por isso que meus porcos ficavam menos doentes. Outro fator importante é que a fermentação aumenta a palatabilidade do alimento. Os porcos simplesmente gostam mais do sabor e do cheiro do milho fermentado. Quando um animal come com mais apetite, ele consome o alimento de forma mais completa e regular, o que contribui para um ganho de peso mais consistente. A economia que ninguém imagina. Agora vamos falar de dinheiro, porque no final das contas, criar animais é também um negócio e precisa ser rentável. Quando comecei com o milho fermentado, meu objetivo principal era melhorar o ganho de peso dos porcos, mas descobri que a economia gerada era talvez ainda mais impressionante que os resultados de crescimento. Primeiro, a conversão alimentar melhora drasticamente. Conversão alimentar é a quantidade de alimento que você precisa fornecer para o animal ganhar 1 quilo de peso. Com ração comum, meus porcos precisavam de aproximadamente 3,5 kg de alimento para ganhar 1 quilo. Com o milho fermentado, essa conversão caiu para menos de 2,5 kg. Façam as contas. E isso representa uma economia de quase 30% no volume de alimento necessário. Segundo, o milho em grão é muito mais barato que ração comercial. Mesmo comprando milho de boa qualidade, o custo por quilo é significativamente menor. E não estamos falando de usar apenas milho, mas ele pode compor a maior parte da dieta quando fermentado, complementado com outros ingredientes. Isso já reduz bastante o gasto mensal. Terceiro, e isso muita gente não considera, a redução nos custos veterinários é substancial. Animais mais saudáveis adoecem menos. Desde que comecei a usar milho fermentado com todos os meus 7 porcos, meus gastos com medicamentos caíram drasticamente. Raramente preciso tratar diarreias. Problemas digestivos são praticamente inexistentes. E a imunidade geral dos animais melhorou muito. Quarto, o tempo para o porco atingir o peso de abate diminui. Se antes eu precisava de 6 meses para ter um porco no ponto, agora consigo em aproximadamente 4,5 meses a 5 meses. Isso significa que posso fazer mais ciclos de criação por ano, aumentando minha produtividade sem aumentar o espaço ou a estrutura. Quinto, a produção do milho fermentado em si é extremamente barata. Você precisa basicamente de milho, água limpa e alguns baldes ou tambores para fazer a fermentação. Então não tem custo de energia elétrica, não precisa de equipamentos sofisticados. É um processo totalmente natural que acontece sozinho. Quando somei tudo isso, calculei que meu custo de produção por quilo de carne suína diminuiu em quase 40%. Isso não é um número pequeno, é a diferença entre ter lucro ou apenas empatar na criação. Para quem vive disso, essa economia representa poder investir em melhorias, expandir a criação ou simplesmente ter uma margem de lucro mais confortável. Como preparo? O milho fermentado para meus porcos. Sei que muitos de vocês devem estar ansiosos para saber exatamente como fazer isso na prática. Vou explicar meu método passo a passo, do jeito que faço aqui todos os dias. Não tem segredo, é muito simples, mas tem alguns detalhes importantes que fazem toda a diferença. Primeiro, escolha o milho de boa qualidade. Não precisa ser o milho mais caro do mercado, mas também não pode ser milho velho, mofado ou de procedência duvidosa. Uso milho em grão inteiro, não partido ou moído, porque na minha experiência o grão inteiro fermenta melhor e mantém mais suas propriedades. Pego baldes ou tambores de plástico limpos. Aqui na fazenda uso tambores de 200 litros porque fermento quantidade grande para meus 7 porcos. Mas se você tem menos animais, pode usar baldes menores. O importante é que o recipiente esteja bem limpo, sem resíduos de produtos químicos ou alimentos anteriores. Coloco o milho dentro do recipiente, enchendo até aproximadamente metade ou um pouco mais da capacidade. Não encho até em cima porque o milho vai expandir quando absorver água e durante a fermentação pode haver um pouco de espuma. Adiciono água limpa até cobrir todo o milho, deixando uns 5 a 10 centímetros de água acima do nível dos grãos. A água não precisa ser tratada ou filtrada.
Água de poço ou torneira normal funciona perfeitamente. O importante é que cubra bem todo o milho. Cubro o recipiente, mas não fecho hermeticamente. Uso uma tampa solta ou um pano amarrado, porque o processo de fermentação produz gás e precisa ter por onde sair. Se fechar muito bem, pode até estourar o recipiente com a pressão do gás. Deixo fermentar por 3 a 5 dias, dependendo da temperatura. No calor, fermenta mais rápido, no frio demora um pouco mais. Você vai saber que está pronto quando a água ficar com um cheiro azedo característico, parecido com cerveja ou pão fermentando. E o milho começa a soltar bolhas quando você mexe. Durante a fermentação, mexo 1 ou 2 vezes por dia com um pedaço de madeira limpo. Isso ajuda a distribuir as bactérias e evita que forme mofo na superfície. Se formar uma pequena camada branca na superfície da água, não se preocupe, é normal e faz parte do processo. Quando está pronto, escoa a água e ofereça um milho fermentado para os porcos. A água da fermentação também é nutritiva. Alguns criadores misturam com outros alimentos, mas eu geralmente jogo fora porque os porcos aqui preferem o milho sem muita umidade. Faço um sistema de rotação. Enquanto um lote está sendo consumido, já deixo o outro fermentando. Assim sempre tenho milho fermentado disponível e nunca preciso voltar para o milho comum. Mantenho sempre 2 ou 3 recipientes em diferentes estágios de fermentação. Cuidados importantes que você precisa ter. Embora o processo seja simples, existem alguns cuidados essenciais que aprendi ao longo do tempo e que fazem toda a diferença entre um bom resultado e um problema. Primeiro cuidado é com a higiene. Mesmo sendo um processo de fermentação, você não quer contaminação com bactérias ruins. Sempre lavo bem os recipientes antes de usar e nunca misturo lotes velhos com novos. Cada fermentação é um ciclo independente. Segundo, preste atenção no cheiro. O milho fermentado tem um cheiro azedo, mas é um azedo agradável, como cerveja ou pão. Se o cheiro for pútrido, de podre, algo deu errado e é melhor descartar e começar de novo. Isso raramente acontece se você seguir os passos corretamente, mas é importante saber identificar. Terceiro, não deixe fermentar demais. Depois de 5 ou 6 dias, se você não usar, o milho pode começar a se decompor em vez de apenas fermentar. O ideal é usar entre 3 e 5 dias de fermentação. Se precisar guardar por mais tempo, pode escorrer a água e guardar em geladeira por alguns dias, mas fresco é sempre melhor. Quarto, introduza gradualmente na dieta dos porcos. Não mude de um dia para o outro de ração para milho fermentado. Faça uma transição de pelo menos uma semana, começando com pequenas porções misturadas com a alimentação habitual e aumentando progressivamente. Isso permite que o sistema digestivo dos animais se adapte. Quinto, observe seus animais. Cada criação é diferente, cada ambiente tem as suas particularidades. O que funciona perfeitamente aqui pode precisar de pequenos ajustes na sua propriedade. Fique atento ao comportamento dos porcos, às fezes, ao ganho de peso e vá ajustando conforme necessário. Sexto, complemente a alimentação. O milho fermentado é excelente, mas não é alimento completo. Os porcos precisam de uma dieta balanceada. Eu complemento com verduras, restos de alimentos da casa, desde que sejam apropriados, e alguns suplementos minerais. Consultar um veterinário ou zootecnista para montar uma dieta balanceada é sempre uma boa ideia. Outros benefícios que descobriu. Além do ganho de peso e da economia, descobri vários outros benefícios do milho fermentado que não esperava inicialmente e que tornaram minha vida de criador muito mais fácil. Um deles é a redução do desperdício. Quando eu usava ração comercial seca, sempre tinha desperdício. Os porcos derrubavam, o vento espalhava, a chuva molhava e estragava. Com o milho fermentado, servido úmido, praticamente não há desperdício. Os porcos comem tudo e não tem como o vento levar ou a chuva estragar algo que já está úmido. Outro benefício é a praticidade de armazenamento. Ração comercial. Você precisa guardar em local seco, protegido de roedores e tem prazo de validade. O milho em grão é muito mais fácil de armazenar. Guardo em sacos, em local coberto e posso fermentar conforme preciso. Além disso, se comprar quantidade maior, o milho tem validade muito mais longa que ração.
A qualidade da carne também melhorou visivelmente. Isso é algo que só notei quando abati os primeiros porcos criados exclusivamente com milho fermentado. A carne estava mais firme, com gordura bem distribuída, e segundo o açougueiro que trabalha comigo, a qualidade estava excepcional. Alguns clientes que compram carne direto de mim comentaram a diferença. O manejo ficou mais tranquilo. Porcos saudáveis que comem bem e crescem bem dão muito menos trabalho. Eu não preciso ficar correndo atrás de problemas de saúde, os animais são mais calmos e o ambiente do chiqueiro fica menos pesado porque as fezes têm menos odor forte. Aprendi também que posso usar o mesmo princípio de fermentação com outros grãos e alimentos. Já fiz testes com sorgo, com farelo de trigo e os resultados também foram positivos. Isso me dá flexibilidade para aproveitar o que está mais barato ou mais disponível em cada época. Palavras finais e meu convite para você. Pessoal, chegamos ao final deste vídeo e espero realmente que todo esse conhecimento que compartilhei aqui seja útil para vocês. A experiência com milho fermentado transformou completamente minha criação de porcos e sei que pode transformar a sua também. Criar animais é uma arte que aprendemos todos os dias. Cada desafio é uma oportunidade de melhorar. Cada resultado positivo é uma motivação para continuar. Eu poderia ter continuado fazendo do jeito tradicional, gastando mais, tendo resultados medianos, mas resolvi experimentar, arriscar. E fui recompensado com resultados que superaram todas as minhas expectativas. Meus 7 porcos hoje são a prova viva de que métodos naturais, técnicas antigas que nossos avós usavam, ainda funcionam e muitas vezes são superiores aos métodos modernos e industrializados. Não estou dizendo que tecnologia e ciência são ruins, muito pelo contrário, a ciência explica exatamente por que a fermentação funciona tão bem. Estou dizendo que precisamos resgatar conhecimentos tradicionais e aplicá-los com inteligência. Se você chegou até aqui, já demonstrou que é um criador dedicado, que busca sempre melhorar. Meu convite para você é simples: teste. Não precisa mudar tudo de uma vez. Comece pequeno, faça como eu fiz, separe alguns animais para teste, compare os resultados e tire suas próprias conclusões. Lembre-se de deixar aquele like no vídeo, se esse conteúdo foi útil para você. Isso me ajuda muito a continuar trazendo informações de qualidade aqui no canal. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana eu trago novidades sobre criação de animais, técnicas que funcionam de verdade e experiências reais aqui da fazenda. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tenho preparado muitos conteúdos bacanas sobre criação sustentável, economia na fazenda e técnicas naturais que realmente funcionam. E você, já conhecia o milho fermentado? Já usa na sua criação? Conta aqui nos comentários sua experiência. Vamos trocar ideias porque é assim que todos crescemos juntos. A comunidade de criadores é forte quando compartilhamos conhecimento. Um grande abraço a todos vocês, sucesso na criação e até o próximo vídeo.